Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num verdadeiro marco de Jornada nas Estrelas. É o filme de 1996, Primeiro Contato. Esse aqui foi, sabe, o ponto de virada. Foi quando a tripulação da nova geração assumiu de vez o volante da franquia nos cinemas, mostrando que Enterprise podia sim seguir em frente com força total, deixando a era da série clássica para trás, mas com muito respeito. E que baita comando, hein? O filme custou uns 45 milhões de dólares para ser feito e, pasmem, arrecadou 150 milhões. Se tornou um dos mais lucrativos de toda a franquia. Foi assim um recado bem claro, né? A nova direção era um sucesso estrondoso de público e de crítica. Só que esse sucesso todo de Primeiro Contato não foi um simples golpe de sorte, não. Na verdade, foi uma mistura muito doida de acidentes no set, de batalhas criativas pesadas nos bastidores e, claro, umas conexões super profundas com todo o universo de Jornada nas Estrelas. Porque a história por trás desse filme, acredite, não começa com naves espaciais nem com tecnologia. Começa com momentos humanos, assim, bem crus, sabe? Coisas que não estavam no roteiro e às vezes foram até dolorosas, mas que acabaram moldando o filme de um jeito que ninguém esperava. E aqui a gente via a mais pura autenticidade. A atriz Alfre Woodward, que fez a Lily, nunca tinha assistido a Jornada nas Estrelas na vida. Então, imagina a cena. Quando ela viu um drone Borg pela primeira vez ali no corredor, o grito dela não foi atuação, foi pânico de verdade. E o diretor, Jonathan Frakes, muito esperto, manteve essa tomada no filme. Deu um impacto que roteiro nenhum conseguiria. E falando em impacto, a Rainha Borg. Que presença! Mas por trás das câmeras, a história era bem diferente. A atriz Alice Creed entregou uma performance absurda de poderosa. Mesmo com um figurino super apertado que dava bolhas nela e umas lentes de contato que, de tão desconfortáveis, ela só aguentava usar por 4 minutos de cada vez. Foi uma luta física de verdade para criar uma vilã tão inesquecível. Lembra daquele cumprimento todo atrapalhado do Zefram Cochrane quando ele encontra um vulcano? Aquilo não era só um detalhe do personagem, não. Era uma piada interna. Uma piscadinha para o fato de que muitos atores da franquia, inclusive o próprio William Shatner, tinham uma dificuldade danada para fazer a saudação vulcana. Mas não foi só de acidentes felizes que o filme viveu. Ele foi forjado em decisões criativas muito intensas, muito bem pensadas, que deram para Primeiro Contato aquela identidade mais sombria, cheia de ação que a gente conhece. E uma das mudanças mais importantes foi essa aqui. No roteiro original, o Capitão Picard ia ficar na Terra enquanto o Riker enfrentava os Borg na Enterprise. Mas o Patrick Stewart bateu o pé. Ele falou, não, o Picard, com todo o trauma que ele tem de ter sido assimilado, precisa encarar esses demônios de frente. Essa mudança não só fez muito mais sentido para a história, como transformou o filme inteiro, deixando tudo mais tenso, mais pessoal. E esse trauma não foi só um detalhe, não. O filme foi fundo no estresse pós-traumático do Picard. A gente vê flashbacks, pesadelos, uma raiva que vira obsessão e que leva ele a tomar umas decisões bem imprudentes, coisa que o Picard normalmente nunca faria. Aquela cena em que ele acusa o Worf de covardia, um insulto mortal para um Klingon, mostra o quanto ele estava no limite. Por muito tempo, os Borg eram só aquela força coletiva sem um rosto, impessoal. Só que para um filme, isso é um pesadelo na hora de escrever os diálogos. Qual foi a solução? Criar a Rainha Borg. Ela não surgiu para expandir a história dos Borg, não. Foi pura necessidade do roteiro. Os roteiristas precisavam de alguém para conversar, para provocar, para manipular os heróis cara a cara. A função dela era essa, bem clara. Dar aos Borg uma presença física, uma voz para o conflito. Ela se tornou a cara da coletividade, um foco para a trama e para a ameaça. E a ideia deu tão certo, mas tão certo, que a personagem foi usada de novo depois e com muito sucesso na série Star Trek Voyager. E aí a gente chega na última camada dessa história toda. As conexões inteligentes, os easter eggs, que não só fizeram a alegria dos fãs, como também colocaram o filme de vez dentro do grande cânone de Jornada nas Estrelas. O filme foi pensado para ser uma ponte entre as diferentes séries. Trouxeram o Worf direto de Deep Space Nine e explicaram a presença dele como comandante da nave Defiance. E ainda por cima teve participação especial de atores de Voyager, como o Robert Picardo, fazendo de novo o Doutor Holográfico, e o Ethan Phillips, que era o Nilix. No momento mais importante do filme, talvez da história da humanidade dentro do universo de Star Trek, o vulcano que faz o primeiro contato oficial nunca tem um nome dito em voz alta. Para quem tá assistindo de boa, ele é só o vulcano. Mas para os fãs mais hardcore, ele tem um nome. Soka. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A presença desse personagem que parece secundário não foi por acaso. Então,
qual é o real significado dele para a saga inteira de Jornada nas Estrelas. E a revelação é sensacional. De acordo com o cânone oficial da série, o Solskjaer é o avô do Sarek, o que, por consequência, faz dele o bisavô do próprio Spock. É isso mesmo, o primeiro contato da humanidade foi feito por um ancestral direto de um dos personagens mais icônicos de toda a franquia. Isso amarra o início de tudo com o legado da série original. É genial. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica claro como o primeiro contato se tornou esse clássico que resiste ao tempo. Ele nasceu da união do acaso, de muito conflito criativo e de um respeito enorme pela sua própria história. A fórmula do sucesso do filme tá aí nessa mistura única. Temos acidentes humanos que viraram cenas icônicas, decisões artísticas corajosas que redefiniram personagens e um carinho profundo pela mitologia da franquia que costurou tudo numa história coesa e muito, muito poderosa. Primeiro Contato é o exemplo perfeito de como essas camadas que a gente não vê, as batalhas de bastidores, os acidentes felizes, as conexões escondidas, podem elevar uma obra a outro patamar. E isso faz a gente pensar que outras histórias ocultas transformam os nossos filmes favoritos em algo realmente inesquecível.